naquele tempo... Naquele tempo. Você acredita mesmo nesses contos de fadas? Mas era realmente assim. Você só precisa ler o relato das testemunhas. E você leu? É claro, por isso que eu estou lhe falando. E o que dizem esses relatos? O que eu estou tentando lhe contar. Uma mulher saiu de casa para fazer compras. Disse para os seus filhos que voltaria logo. O mercado ficava em frente da casa. Foi atravessar a rua. E, de repente, um carro dobrou a esquina e a atropelou. Ficou ali, atirada no chão. Dupla fratura de crânio. Então, o que aconteceu depois? Foi levada para o hospital, passou umas semanas lá e a curaram, não foi? Não, ela morreu. Morreu? Era a sua hora? Pois não era, não. Essa que é a graça do assunto. Como ela se chamava? Maria Fernanda. Não, eu quero saber o seu nome verdadeiro. Maria Fernanda. Ah, isso é o que sempre querem me fazer acreditar. Agora, você acredita mesmo que naquele tempo as pessoas pudessem viver sem um nome de verdade? Mas era assim. Eles tinham quaisquer nomes. Os nomes não significavam nada, em absoluto. Mas então se podia simplesmente trocar os nomes? Exatamente isso. Era indiferente como a pessoa se chamava. E o nome não tinha nada a ver com a hora? Nada. A hora era desconhecida. Eu não entendo. Você quer dizer que ninguém, nenhuma pessoa tinha sequer ideia do momento que ia morrer? Exatamente isso. Ninguém. Ah, sinceramente, você pode imaginar algo assim? Para falar a verdade, não. Mas por isso que eu acho tão interessante. Mas isso ninguém teria aguentado. Essa insegurança, esse medo. Eu não teria tido um minuto de descanso. Não ia conseguir pensar em outra coisa. Como viver essas pessoas quando sequer se pode dar um passo diante de casa? Como as pessoas faziam planos? Como é que se podia empreender algo? Acho isso terrível. Mas era assim. Tão pouco posso imaginá-lo. Mas você acredita nisso? Você acredita que era assim? Para isso estuda-se história. Histórias, você quer dizer? Estou disposta a acreditar em você que existiram antropófagos, pigmeus, gigantes, mamutes, mastodontes, bruxas, mas isso é outra coisa. Isso soa monstruoso, soa inacreditável. No entanto, o mundo seguiu essa marcha. Com certeza as pessoas eram muito mais tolas do que agora, ignorantes. Você quer dizer como animais? Eles também não pensam em nada. Sim, eles caçam, comem, brincam, mas o que lhes pode acontecer, isso eles simplesmente não pensam. É, parece que nós fomos um pouco mais adiante. Um pouco? A esse outro não se pode absolutamente chamar de seres humanos. No entanto, essas pessoas pintaram, escreveram, fizeram música. Houve grandes filósofos e grandes homens. Ridículo! Qualquer sapateiro miserável entre nós é um filósofo maior, pois sabe o que vai acontecer com ele. Pode distribuir com exatidão seu tempo de vida. Pode planejar sem medo, pois está seguro do seu prazo. Sente-se tão seguro sobre seus anos quanto sobre suas pernas. Considero a divulgação da hora o maior progresso na história da humanidade. Antes eles eram selvagens. Bestas. Setenta! Onde você se meteu? Você não me pega, mãe? Ai, você tem sempre que me deixar sem fôlego. Você gosta de correr atrás de mim, mãe. É? E você gosta de me fazer correr, seu menino malvado. Onde você se meteu agora? Aqui em cima.
onde você não pode me pegar. Desça daí imediatamente. Você pode cair, vai se machucar. Por que eu não devo me machucar? Um menino valente não tem medo de dores. É, mas é que pode acontecer uma desgraça. Comigo não. Eu me chamo 70. Mas é melhor ser cuidadoso. Desce daí agora. Ai, tá bom. Mas mãe, você mesma me explicou. O que foi que eu lhe expliquei? Você disse que eu me chamo 70 porque eu vou chegar aos 70 anos de idade. E você disse que se chama 55 porque você vai morrer aos 55 anos. Mas é que você pode quebrar uma perna. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Claro, pode perguntar tudo, meu filho. Você precisa mesmo morrer aos 55 anos? Sim, naturalmente. E isso já lhe expliquei. Mãe, sabe o que eu calculei? O que, meu filho? Eu vou ficar 15 anos mais velho do que você. Graças a Deus. Mãe, quantos anos você vai viver ainda? Isso é muito triste, meu filho. Por que você me pergunta isso? Mas você vai viver ainda por muitos anos, não é mesmo, mãe? Não muitos. Quantos? Quero saber quantos. Isso é um segredo, meu filho. O pai sabe? Não, A tia sabe? não, O vovô sabe? A vovó? não, O senhor professor sabe? não. Ninguém sabe? Ninguém no mundo inteiro? Ninguém. Ah, mãe, eu quero saber. Ai, mas por que você me tortura? De que vai adiantar se você souber? Eu preciso saber. Mas por quê? Por que então? Eu tenho tanto medo, mãe. Todo mundo diz que você vai morrer logo. Eu quero saber quanto tempo você vai correr atrás de mim. Eu quero te amar muito. Eu tenho medo, mãe. Você não deve ter medo, meu filho. Você vai ser um homem bom e trabalhador. Você vai casar, ter muitos filhos e ainda mais netos. E quando envelhecer, tiver 70 anos, você vai morrer rodeado de bisnetos. Mas eu não gosto deles. Só gosto de você. Mãe, me diz. Não seja tão obstinado. Eu não posso dizer isso a você. Você não gosta de mim. Não gosto de ninguém tanto quanto gosto de você. E você sabe disso. Mãe, eu não vou conseguir dormir se você não me disser. Você é um menino terrível. Até agora você sempre dormiu? Isso é o que você acha. Isso é o que você pensa. Eu só finjo. Toda noite, quando você sai do quarto, eu abro os olhos e aí eu olho pro teto. Aí eu conto os círculos. Mas para quê? É melhor dormir. Mas eles são os beijos de boa noite que eu ainda vou receber de você. Eu conto eles, eu conto. Toda noite eu conto. Mas nunca dá certo. Às vezes são muitíssimos. Às vezes são muito poucos. Sabe, eu nunca conto o mesmo número de círculos. Eu preciso saber quantos são, senão eu não consigo mais dormir. Está bem, meu filho. Eu vou dizer a você. Você ainda vai receber mais de 100 beijos de boa noite de mim. Mais de 100? Mais de 100? Mais de 100? Oh, mãe, agora eu vou conseguir dormir. É a melhor idade. Eu não acredito nisso. Mas até hoje sempre foi exato. Eu não creio nisso. E posso te dar facilmente uma prova em contrário. Você disse que todos têm sua hora no tempo certo. Dê-me um exemplo. Eu só preciso pensar em minha própria família. Meu pai, por exemplo, se chamava 63
Ele tinha exatamente essa idade quando aconteceu. Já minha mãe pertence aos felizes. Ela ainda vive. E como é o nome da sua mãe? 96. Não, tão velha ela não pode ser. Mas isso não Espera, quer dizer... espera. Tem uma coisa para te dizer. Eu tinha uma irmãzinha. Uma criatura encantadora. Nós éramos apaixonados por ela. Isso você nunca me contou. Eu jamais falo dela. Nunca superei isso. E o que aconteceu com ela? Morreu ainda menina. Seu nome era 12. Ela sabia. Sabia de tudo. Já pensamos muito nisso. Você sabe, é muito difícil ocultar uma coisa dessas de uma menina. Elas são curiosas e prestam atenção na conversa dos adultos. É. Elas têm sempre esse interesse doentio por seu nome. Todas as crianças têm. Mas com minha irmã foi diferente. Parecia que sabia que sua hora seria cedo, mas não deixava perceber. Ela era tão equilibrada para uma criança. Nada fazia ter pressa. Não entendíamos isso. Ela nunca brigava, nunca tirava nada de outra criança. Ela se alegrava com tudo que surgia diante de seus olhos e contemplava. Contemplar era sua felicidade. Assim como alguns amam, ela gostava de olhar as coisas por longo tempo. Isso faz muito tempo? Mais de 30 anos. Bom, nessa época nós não nos conhecíamos. Ela deve ter tido uma doença grave. É claro. Mas não falemos disso agora. Não falo essas coisas para me divertir. Eu digo a sua idade e você sabe o que aconteceu como previsto. Eu não duvido da sua palavra. E como poderia? Olha, você me ofenderia mortalmente. Acha que eu poderia mentir sobre uma coisa dessas? Não, é claro que não. Isso tudo é muito sério. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Sim. Você vai estranhar o fato de eu ser tão ignorante. Mas é que até hoje eu sempre me recusei a saber algo mais exato sobre esses costumes repelentes. O que tu quer dizer com costumes repelentes? Espera. Você ainda vai se espantar comigo. Mas me diz. Alguém, algum dia já lhe revelou a sua idade? Eu não tô te entendendo. O que tu quer dizer com isso? Eu quero dizer exatamente o que eu estou dizendo. Alguém já lhe disse a sua idade verdadeira? Alguém vivo? E quem seria então? Alguém que já não vive é que não pode dizer. Olha, se eu não te conhecesse tão bem, eu ia dizer que tu é um retardado, um cretino de nascimento, um idiota sem esperança de recuperação. Que é por isso que eu pergunto a você. Eu jamais ousei fazer essa pergunta a outra pessoa. Por isso você faz a mim. Mas é claro, em confiança, você não vai me trair. É claro que não. Se eu fizesse isso, você seria preso ou terminaria em um hospício? Então, não se preocupe com o meu hospício e responda a minha pergunta. Alguém, algum dia, já lhe disse a idade verdadeira? Não. Isso ninguém faz. Ninguém imaginaria uma coisa dessas. O último vagabundo se tem em maior estima. Você não conhece ninguém que jamais tenha feito isso. Nenhuma pessoa diz quantos anos tem. Não. Ninguém. Mas qual é a finalidade disso tudo? Como saber se a hora é verdadeira? Isso pode não passar de superstição. Ah, você não sabe. Você realmente não sabe o que acontece quando uma pessoa morre? A morte precisa ser explicada oficialmente. Uma vez que o funcionário competente faz essa declaração diante de testemunhas, a cápsula é aberta. O capsulão, velador dos mortos, é o único que pode fazer essa declaração. Você quer dizer essa coisinha aqui? Não seja tão frívolo, mas sim, essa coisinha. A minha mãe costumava me assustar com isso. Dizia que se eu perdesse ou se acontecesse qualquer coisa com ela, eu morreria de fome. Eu sempre considerei isso um conto de fadas. Mas você nunca tentou abrir a cápsula, não é? Não, é claro que não. Assim como eu nunca tentei abrir meu peito. E é bom que continue assim. E se eu tivesse aberto? O que eu teria achado dentro? A data precisa do seu aniversário, o exato ano de sua morte, nada mais.
A cápsula é pendurada na criança logo após a cerimônia do seu nascimento e nunca mais tocada, até que o capsulão a tome de novo nas mãos. Será que isso basta como prova? Isso é uma prova, pois a criança logo saiba falar e compreender, recebe essa informação da mãe, que lhe pede sob sérias ameaças que nunca mais toque no assunto. Você não se lembra disso? Eu também tenho um aniversário. Pelo menos, eu acho que eu tenho. Se por acaso você acha na cápsula o aniversário que tinha conhecido e morre no mesmo dia, isso não é uma prova suficiente? Isso só prova que a pessoa morreu no dia do aniversário. Mas será que não é por medo do aniversário? Mas cada um sabe quantos anos tem. E pela cápsula se pode comprovar, pois ela contém o ano da morte. Isso não me convence. Não me convence. O morto não diz nada. E o capsulão? O capsulão poderia mentir. O capsulão? Mas se ele prestou um juramento, seu trabalho consiste exclusivamente em ler o conteúdo das cápsulas com fidelidade e comunicar? O capsulão poderia estar juramentado para mentir. A senhora me parece conhecida. Eu já ouvi várias vezes. Se ao menos soubesse de onde a conheço. Ora, reflita um pouco, talvez descubra. Estou quebrando a cabeça com isso. Mas não se lembra. Desculpe, eu não queria ser grosseiro. Não, de forma alguma. Devo talvez ajudá-lo. Sim, seria muito generoso de sua parte. O senhor é o Dr. 46. Correto, sou eu. A senhora sabe meu nome. Sim, não só sei como eu admiro muito a sua pessoa. A senhora... Agora sei, a senhora é a dama da primeira fila. Talvez descubra mais. Não, é a senhora. Senta-se sempre na primeira fila. Eu me lembro dos seus olhos. A senhora me contempla tão estranhamente. Não sei o que é, mas não esquece do seu olhar. Eu achei que o senhor nem me tivesse notado. Afinal, o senhor é sempre tão concentrado. Isso é verdade. Mas o seu olhar me chamou muita atenção. Há algo nele diferente. O quê? Posso perguntar seu nome? Claro. Meu nome é 43. 43? Então estamos bastante próximos. Sim. Eu já sei disso há bastante tempo, doutor. 46. Diga-me, isso significa tanto assim para a senhora? Sim. Mais do que eu posso expressar em palavras. Por isso me sento sempre na primeira fila. Então a senhora me procurava só pelo nome. Eu precisava revê-lo. E não se desiludiu? Não, de forma alguma. Acaso a senhora ouviu o que eu dizia? Ouvia, mas eu confesso que... eu pensava mais no senhor. Em mim? O que há de tanto para pensar? O seu nome era como uma ideia fixa para mim, sabe? Eu ficava pensando, quanto tempo ele ainda vai poder falar assim? Quanto tempo? Quanto tempo? E agora eu sei. Agora o senhor vai me desprezar, não é? A senhora tem sempre tais pensamentos? Não, só quando estou diante do senhor. Mas isso me deixa muito admirado. Meu nome, na verdade, não tem nada de mais. Sempre sofri por ter esse nome meio comum. Eu entendo o senhor perfeitamente. E a senhora nunca se interessou por jovens e nobres senhores? Por jovens 88, é o que quer dizer? Sim, por bem elevados. Todas as mulheres são loucas por eles. Por esses eu tenho maior desprezo. Os 88 são convencidos e tolos. Uma vez um me foi apresentado várias vezes durante longos anos e até hoje não me cumprimenta. Eu não gosto desse tipo de convencimento. É que há tão poucos. Quando jovem, porém, a senhora era diferente. Isso não lhe causava impressão? Não, nunca, eu lhe juro. Eu nunca entendi as outras moças, sabe? O que já realizou um homem assim? Seus 80 e poucos anos, ele os recebe pendurados ao nascer? Isso é tudo?
Ele não precisa fazer mais nada a não ser passear com seu nome e se divertir. Tudo mais chega a ele por si mesmo. É verdade. Eu não gosto de homens frívolos. Eu gosto de pessoas que têm a vida difícil com seu nome. Uma pessoa como o senhor, por exemplo, precisa pensar. O senhor precisa refletir, senão não realiza nada. Mas 88 tem muito mais tempo. Imagina só o que um homem desse poderia realizar se quisesse. Não, eu não acredito nisso. Todos eles são sem coração. Tem de ser sem coração. E por que isso? Começa que um tipo desse sabe com certeza que vai sobreviver a todos que estão ao seu redor. Não só seus avós e uma geração anterior, porque isso é natural, mas ele vai sobreviver aos seus irmãos, amigos, tios, esposas e até mesmo a seus filhos. A sua vida já começa dizendo isso a ele. Como é que ele pode então amar alguém? Como pode entregar seu coração a alguém? Não conhece piedade, não pode ajudar ninguém. Seus anos pertencem só a ele, não pode dar nenhum de presente. Mas ele também não quer saber disso. Porque eles se tornam naturalmente tão duros, como se fosse o último homem sobre a terra. E, no entanto, ainda são admirados. Não. Eu odeio os 88. Desprezo os 88. A senhora é uma mulher incomum. Talvez seja. O homem que amo, sabe? Não quero sobreviver a ele, mas também não quero que ele sobreviva a mim. Isso não são meros ciúmes, como o senhor talvez possa pensar. Não, é um sentimento muito saudável. Eu acho que deve-se começar juntos e terminar juntos, sabe? Eu jurei para mim mesma, não me casarei com nenhum homem que vá morrer diante dos meus olhos, mas também não me casarei com nenhum homem que vá ficar me olhando enquanto morro. Ai, isso me enoja muitíssimo. O que a senhora procura é um chão duplo sob os pés. Não basta saber a verdade sobre si mesma. Não, eu quero conhecer meu marido tão bem quanto a mim mesma. O que a senhora quer, posso dizer, é a hora em comum. A hora em comum. E por isso se senta na primeira fila. Sim. Para ver se ele é assim mesmo. Sim. Sempre se sentará na primeira fila? Sim. Mesmo quando tiver certeza? Sim. Mesmo quando for sua mulher? Sim. Com os mesmos olhos? Sim. Eu as vejo todas. Disso estou encarregado. Não deve haver nenhum erro. A existência e a segurança da nossa sociedade se baseiam no fato de que cada um cumpra a sua hora. Chamamos a isso contrato. Por ocasião do nascimento, pendura-se em cada um seu contrato. Crescemos com os nossos semelhantes, vivemos com eles. É agradável desfrutar das vantagens dessa vida em comum. Nem todos merecem essas vantagens, mas são prometidos tantos anos e eles são cumpridos. E não há acidentes com vocês? E se alguém antes da hora sofreu um acidente de trem? Então nada lhe acontece. E quando o senhor não estiver mais aqui? Então um outro ocupará meu lugar, juramentado pela sagrada lei. Como o senhor sabe meu nome? O senhor disse meu nome. Tem um instinto para nomes. Aprende-se alguma coisa nessa função. E o senhor vê em todas as pessoas como elas se chamam? Sim, na maioria das vezes. Quando não estou bem certo, não externo nenhuma hipótese. Para que então precisa das cápsulas? Se o senhor é chamado ao morto, basta-lhe olhar para saber a idade? Sim, isso é correto. Mas o ritual para o qual estou juramentado exige outra coisa. E já aconteceu de alguém ter perdido a cápsula? O senhor pergunta demais. Insiste em uma resposta? Sim, eu quero saber. Já aconteceu.
Isso é terrível. O senhor se admira que entre nós também haja criminosos? Criminosos? Criminosos! O pior crime que um homem pode cometer é tirar do mundo as marcas do seu contrato. Ele vive só pelo seu contrato, sem o qual não seria nada. Quem faz desaparecer a sua cápsula quer roubar mais anos do que os que lhe foram concedidos. Como se isso lhe adiantasse. Mas ele pode tê-la perdido ao nadar ou no incêndio? Isso é improvável. Todos sabem que não podem ficar sem a cápsula. E se ela se perder ou se estragar, eles têm a obrigação mortal de se apresentar. Quem não fizer isso, ficará à margem da sociedade. Só quer viver sem a cápsula e é um assassino. E o que acontece se o senhor se deparar com um recém-morto, a quem falta a cápsula? Tente o senhor mesmo encontrar a resposta. O senhor adivinha? Adivinha a idade do morto, oculta que não encontrou nada e registra o que seu olho treinado lhe diz. E o senhor acha que essa seria uma ação incorreta? Como posso eu julgar? Mas parece que eu adivinhei, certo? E se o senhor, justo num caso assim, tivesse errado? O senhor é chamado a alguém que acaba de falecer, o senhor procura a cápsula e de repente percebe que não há cápsula alguma. O senhor vai até um homem muito respeitado, alguém que recebeu as maiores honras dos seus semelhantes, e de repente percebe, na presença de todos os parentes, amigos e admiradores, que o grande homem, honrado e famoso, era um assassino. Isso pode assustar qualquer um, pode assustar até mesmo um funcionário da sua categoria e experiência. Por que deveria negá-lo? Sempre me assustou. E deve assustá-lo muito. Deve deixá-lo em pânico, pois nessa hora tudo depende do seu veredito. E se estivesse, o que sucederia então? Que o senhor talvez se equivocasse, dando uma idade errada ao morto. Que pelo menos dessa vez não saberia se o homem morreu na hora certa. O contrato poderia, nesse caso, não concordar consigo mesmo. O contrato concorda sempre. Eu posso me enganar. Tenho uma função elevada e nobre, mas não sou um Deus. Posso errar. O contrato nunca erra. Mas não é isso que eu quero saber. O senhor é obrigado a acreditar na validade do contrato. Mas não pode dizer que a sua exatidão tenha sido demonstrada nesse caso. Isso eu não posso, mas é supérfluo. Não, nada é supérfluo. Se fosse possível provar que houve erros no contrato, talvez fosse possível que alguém pudesse viver mais tempo do que diz o seu contrato. Eu me recuso a continuar lhe ouvindo. O senhor está no melhor caminho para se tornar um assassino. A sua cápsula está dando coceira no seu peito. Logo mais estará pegando fogo. O senhor não é o primeiro a falar assim comigo. Não é o primeiro a terminar os seus dias como um reles assassino. Eu lhe previno. É uma pena, uma calamidade. A minha cápsula não está queimando no meu peito. O senhor vai encontrá-la lá. Sei que em sua vida particular o senhor se chama 122, mas não se preocupe. O senhor vai encontrar minha cápsula no lugar dela. O que me queima é meu nome. Queima-me todo o nome. Queima-me a morte. Não consigo terminar. Você não se esforça o suficiente. Mas eu me mato de trabalhar, eu tento de tudo. Eu trabalho o dia todo e metade da noite, eu quase não como, quase não durmo. Você tem que reconhecer que eu estou esgotada. Quando olho atentamente para você, tenho que lhe dar razão. Sua aparência não está nem um pouco boa.
Você trabalha demais. E, no entanto, eu lhe digo que eu não consigo terminar. Mas isso depende apenas de você. Ah, isso é fácil falar. Algo te atrapalha? Não tem sossego para trabalhar? Não, eu tenho absoluto sossego. Melhores condições de trabalho eu não poderia desejar, em absoluto. Eu não entendo. Por que se queixa, então? É que eu tenho muito pouco tempo. Mas por quê? Algum dia você pensou em quantos anos eu poderia ter? Não, eu nunca faço isso. Odeio indiscrições. Isso é um segredo e deve permanecer em segredo. Eu tenho muitíssimo respeito pela personalidade das pessoas para ficar me metendo em tais coisas. Uma pessoa, para mim, é algo intocável. Mas você sabe como eu me chamo. Mas é claro, isso todo mundo sabe. Não posso fechar meus ouvidos diante do que é publicamente conhecido. Eu sei quantos anos você vai ter, mas não sei a sua idade. Isso é um segredo. Ninguém sabe quantos anos você ainda tem para viver. Você, no entanto, sabe e pode viver segundo suas condições. Só você sabe o quanto ainda tem. Assim, ninguém pode dar palpite. Tudo depende de se ajustar ao que tem. Se souber como reparti-lo, terá algo de sua vida. É sua culpa se o repartir mal. Mas às vezes pode se propor algo grande e não conseguir terminá-lo. Então é preciso revisar seus planos e limitá-los. Ah, isso eu não consigo. Então você está exigindo demais de si mesmo. É sua própria culpa, porque não sabe calcular o que começa. Nem tudo se pode calcular. Um trabalho pode crescer durante a sua realização. Então é preciso revisar seus planos e limitá-los. Ah, isso eu não consigo. Eu sou muito apegada a eles. Eu queria continuar da forma que os comecei. Então ninguém pode ajudá-lo. Me tortura mais do que eu posso dizer. Vejo claramente o fim diante de mim. Estou certa de que não conseguirei terminar. Isso é muito lamentável. É que você não sabe quantos anos eu já tenho. Eu quero dizer a você. Eu quero dizer a minha idade. Mas eu não quero saber. Mas eu digo de livre e espontânea vontade. Não quero saber. Já disse que odeio indiscrições. Já é suficientemente triste que uma pessoa chegue ao extremo de querer revelar seu maior segredo. Não colaboro com tais coisas. Iria aliviar-me muito. Talvez você se assustasse um pouco. Mas ia entender por que eu estou tão inquieta. Eu não posso continuar o meu trabalho sobre essas condições. Eu quero contar a você. Eu a proíbo de me fazer tal comunicação. Sua idade não me interessa. Também não iria me assustar. Eu me recuso a me assustar com tais coisas. É criminoso importunar outras pessoas e até mesmo amigos com tais coisas particulares. Guarde sua idade para você. Se ao menos fossem anos. Você está cada vez mais sem vergonha. Eu me recuso a entender suas insinuações. Há pessoas que mentem e tentam impressionar com confissões fantásticas sobre a sua idade. Uma espécie de vigarice que não lhe deve ser desconhecida. Você é muito injusta comigo. Eu queria simplesmente contar a alguém. Ninguém quer saber. Todos saem correndo quando eu começo a falar. É tão terrível assim saber a idade de uma pessoa? Não, em si pode não ser tão terrível. Mas o motivo que a leva a dizê-la é que é terrível. Você quer se queixar de que vai morrer logo. Você quer provocar tristeza nos demais. Gostaria que os outros ficassem tão infelizes como você. Mas como assim? Eu só penso no meu trabalho. Mas nem você acredita nisso. Conheço essas artimanhas. Você anda por aí procurando uma vítima. Você é fraca demais para suportar o que todos suportam.
Você é covarde, desprezível. Você teme a sua hora. Você é um monstro. Covarde, desprezível, monstro. Eu temo a minha hora. Quem tá jogando pedras aqui? Quem tá jogando pedras? Espere até que eu... Foi você? Eu não fiz nada. O que você tem aí na mão? Nada. Você acabou de deixar cair umas pedras. Mas eu não joguei nenhuma. Então quem foi? Onde estão os outros? Não tem ninguém aqui? Você não tem amigos? Não. Tô totalmente só. Então foi você que jogou as pedras. Não fui eu. Ainda mente. Se você é capaz de atirar pedras, devia também ter coragem de assumir que atirou. Senão você é covarde. Eu não sou covarde. Então assuma que atirou as pedras. Tá bem, eu atirei. É bem melhor assim. E por que atirou? Porque eu posso. O que significa isso? Por que você pode atirar pedras? Eu posso tudo. E quem foi que lhe deu permissão para isso? A minha mãe. E você quer que eu acredite nisso? Tá mentindo de novo. Eu não tô mentindo. Eu já disse que eu não sou covarde. Então me leve até seus pais, deixa eu falar com eles. Ah, o senhor quer ir? Eu levo lá. Não é longe, pode vir. Você não tem medo dos seus pais? Ah, não. Eu não tenho medo nenhum. Eu não tenho medo de ninguém. Mas você vai ser punida. Eu vou contar para eles o que você fez. Vem comigo. Pode dizer a eles. O meu pai nunca me faz nada, nem minha mãe. Você é uma menina muito estranha. Por que eu sou estranha? E o seu professor? O que diz o seu professor quando você atira pedras? Eu não tenho nenhum professor. Mas você deve ir a uma escola. Lá você tem um professor. Eu não vou a nenhuma escola e eu não tenho nenhum professor. E eu tenho que acreditar nisso também. Toda menina da sua idade vai à escola. Mas eu não vou. E por que não? Você tá doente? Ah, não, eu não tô doente. Eu dificilmente imaginaria isso. Parece bem saudável. Eu nunca fico doente. E por que não vai à escola? Porque eu não quero. E os seus pais, eles também não querem que você vá à escola? Não. Você sabe ler e escrever? Eu não gosto disso. E seus pais também não querem que você aprenda a ler e a escrever? Eu não gosto e eu não tenho vontade. Mas o que você vai fazer quando crescer, hein? Você já pensou nisso? Todas as crianças, elas vão aprender a ler e a escrever. Elas vão caçoar de você. Você não se importa? Elas não caçoam de mim. Mas quando você crescer, todos vão pensar que você é boba. Mas eu não sou boba. Isso é o que você tem que provar. E para isso, uma menina vai à escola. Mas eu não preciso. Tá bom. E o que você precisa fazer? Eu não preciso fazer nada. Compensação, pode ficar na rua o dia todo jogando pedras. Eu posso tudo. Você é a menina mais estranha que eu já cruzei em toda a minha vida. Como é que você se chama? 10. Eu me chamo 10.